Paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Gálatas, capítulo 2, no versículo 15, para lembrarmos. Foi falado sobre o conflito que o apóstolo Pedro teve com o apóstolo Paulo, em que o apóstolo Pedro se juntava com gentios e depois que os judeus chegavam, o apóstolo Pedro acabava se afastando dos irmãos gentios. E isso foi depois do apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago e o apóstolo João terem tido uma reunião com o apóstolo Paulo e com Barnabé, terem reconhecido eles como homens de Deus, colaboradores deles, e terem colocado um pedido: não se esqueçam de pregar o evangelho aos pobres. E logo depois disso, o apóstolo Pedro teve um encontro com Deus em sua oração e viu um manto onde tinha alimentos que os judeus consideravam impuros, mas Deus ordenou que Pedro comesse, lá em Atos capítulo 10. E Pedro vai falar: não, mas isso é impuro. Segundo a lei, isso é impuro. E Deus vai falar para ele não considerar impuro aquilo que Deus tinha purificado. Tanto literal quanto num sentido figurado, sobre Deus falando dos gentios, quanto dos alimentos também. Então o apóstolo Pedro já tinha vivenciado as coisas com Deus, em que Deus tinha deixado muito claro para ele que os gentios faziam parte da nova aliança. O apóstolo Pedro está vivendo aqui, essa situação, mas ele já sabia que os gentios eram irmãos iguais, eram iguais dele, iguais a ele. Então, por falta de conhecimento, não foi o erro de Pedro. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por conta do lugar ser um lugar que tinha bastante convívio de judeus com gentios, havia muito esse conflito. Era comum os judeus, por uma interpretação errada da lei, tratarem de forma errada os gentios. Eles faziam acepção dos gentios, não queriam estar perto dos gentios, mas esse, na verdade, nunca foi o intuito de Deus. E com isso, o apóstolo Pedro estava lá, e nesse lugar, naquela igreja, tinha resquícios disso, de um tratamento parece que diferente com os gentios. Lembra quando chegaram discípulos, diáconos no caso, a Pedro e falaram: as gentias estão reclamando que não estão recebendo a cesta básica, ou que as judias estão tendo mais prioridade. Acontecia até no auxílio do evangelho essa acepção dos judeus para com os gentios. E, para ficar claro a nossa memória também, quando Jesus vai se encontrar com a samaritana, não necessariamente ela era gentia, mas há um bloqueio. Parece que para os judeus era um tanto quanto normal haver esse bloqueio, essa separação entre ele e as outras pessoas. Como você, um homem judeu, vai falar com uma mulher samaritana? Então, dentro dos evangelhos, dentro de Atos, a gente vai ver muito isso. E a gente vai ver que, na verdade, isso é tudo por conta de uma má interpretação da palavra de Deus, do Velho Testamento, que era usado por Paulo e pelos apóstolos, pelos discípulos, para a pregação do Evangelho.
As leis levíticas a respeito dos alimentos nunca proibiu os judeus de se assentarem com os gentios por serem pecadores desprezíveis, mas por conta da contaminação provinda dos alimentos. Deus vai proibir alguns alimentos, só que a lei não era para os gentios. A lei, em específico dos alimentos e algumas leis cerimoniais, eram específicas para os judeus. Então, para que não houvesse contaminação dos alimentos, Deus vai fazer uma lei em que não devia haver muita proximidade nesses momentos. Só que os judeus entenderam errado. Por exemplo, às vezes a gente tem um exemplo de uma pessoa que a fama subiu a cabeça. Digamos, o nosso amigo se tornou um vereador, antes era amigo, cumprimentava, falava, só que ele conseguiu ser eleito e hoje em dia nem olha mais na nossa cara. Hoje em dia passa por nós e nem parece que nós existimos. A fama, o poder subiu a cabeça. Da mesma forma, os judeus, por acharem que Deus, ou por Deus ter eleito eles, a fama, esse favoritismo, entre aspas, subiu a cabeça. E eles já se consideravam melhor em praticamente todos os aspectos que qualquer outro povo. Mas Deus, em momentos, vai provar que não era assim. Deus, em Abacuque, vai usar os babilônios para castigar Israel. Em alguns outros momentos, Deus vai usar os assírios, os egípcios, para ensinar para Israel o caminho que ele ou que ela devia andar. E com isso, os judeus se ensoberbeceram. Em alguns momentos se afastaram de Deus, pensando estar muito próximo dele por conta de uma religiosidade que não tinha a ver com Deus. E isso é extremamente ruim. Nós cristãos não podemos fazer acepção de uma pessoa que, por exemplo, é da Umbanda, que é do Espiritismo, que é do Catolicismo, que é de qualquer outra religião, que é budista, enfim. Obviamente, o apóstolo Paulo vai falar, se eles estiverem cientes, se você estiver ciente, não coma a comida que é oferecida aos ídolos e tudo mais, para não fazer um pequenino ou uma pessoa na fé ter uma má interpretação sobre o Evangelho. Mas nós nunca devemos fazer nenhum tipo de acepção, de achar que somos melhores, que somos mais importantes, ou enfim. A Bíblia vai dizer que a única coisa que nos diferencia desse povo é que temos a presença de Deus. Então, nós não podemos fazer como judeus, a fama ou o poder ou qualquer tipo de coisa subir à nossa cabeça e esquecermos de lavar os pés das pessoas, de cumprimentar. Obviamente, como o apóstolo João, como foi exposto, nós não devemos trazer em casa, ou melhor, traduzindo, nós não devemos trazer na igreja, para não ter comunhão nesse sentido com eles. Mas nós precisamos evangelizar, e os meios pelo qual nós evangelizamos serão por meio de contato, de afeto. Então, como que a gente vai se distanciar das pessoas que nós devemos evangelizar? Como que nós faremos acepção das pessoas que nós devemos evangelizar para que eles venham
ao conhecimento da verdade se arrependam e, assim como a vontade de Deus, cheguem à salvação. Então, nós cristãos precisamos ter mais consciência dos nossos atos, ter mais consciência da nossa fé e dar razão dela de maneira mansa. Não nos ensoberbecemos, porque Deus rejeita o soberbo. Pode ser da linhagem de Davi, pode ser da linhagem de Abraão, pode ser da linhagem de quem for, mas se é soberbo, não tem vez com Deus. Posso ser presbítero, posso ser pastor, diácono, posso ser o que for na igreja, mas se eu for soberbo, eu não tenho parte com Deus. Deus me rejeitará, e aos humildes tratará com misericórdia. Então, não podemos nos ensoberbecer. Então, o propósito dessas leis não era isso, era apenas para proteger eles da contaminação dos alimentos, apenas. Não tinha outro significado, não tinha outra ideia por trás. Mas ainda assim, da mesma forma, é compreensível que os judeus cristãos ainda continuassem com algumas práticas e costumes da lei, mesmo que não fossem para a salvação. É compreensível que alguns judeus cristãos ainda continuassem, não, a comida é assim, não posso comer isso, tudo mais. É até compreensível até o momento em que a gente ainda não chegou ao conhecimento pleno. Nós somos assim. Às vezes nós estamos em uma igreja que acredita em coisas que não fazem mais parte da nova aliança. Mas ainda assim, precisamos, e Deus nos levará ao conhecimento da verdade e transformará a nossa vida, né? Ainda que alguns judeus acreditem nas práticas da lei, na observação, né, dos costumes e etc., das tradições, ainda assim é necessário a gente entender a liberdade e a comunhão do Evangelho, porque elas são superiores aos antigos tabus. A liberdade que nós temos no Evangelho e a comunhão que nós temos como irmãos, fomos chamados para sermos irmãos, família de Deus, como vai estar lá em Efésios também, é superior a uma lei que diz que eu não posso me assentar com uma pessoa diferente de mim. A igreja não é assim. A nossa comunhão, a liberdade que nós temos no Evangelho é superior a qualquer tipo de tabu, a qualquer tipo de lei, a qualquer tipo de estatuto, costume. Se essas leis, esses estatutos nos impedem de ter uma verdadeira comunhão, é errado. É legalismo. Então, se por um acaso, como já foi falado aqui na igreja, a mulher não poder ceiar, mas ela acredita mesmo em Deus e ela chora na frente de pastores, mas ela não pode ceiar porque ela usou uma calça jeans. Aonde está a comunhão? Porque tomar ceia é uma parte da comunhão. Ser tido como irmão é uma parte da comunhão, mas por conta de um costume da igreja, uma pessoa é impedida de ceiar. Será que é certo isso? Obviamente não é certo. É legalismo. E o legalismo, como já dito na introdução, nos afasta de Deus. Nós achamos que estamos construindo um palácio belo, bonito, mas que na verdade não tem como o Espírito Santo morar lá. Não tem como o Espírito Santo morar numa igreja que é legalista. Porque tudo é feito
por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso instrumento, a bateria não é o nosso instrumento. A nossa voz não é o nosso instrumento. O microfone não é o nosso instrumento. O Espírito Santo é o nosso instrumento que leva a nossa adoração a Deus, em comunhão. Então, uma igreja legalista não tem o Espírito Santo vivo e atuante no culto. E isso é perigosíssimo, isso é triste para uma pessoa que achava, como no capítulo 1, que estava vivendo o Evangelho, mas na verdade estava vivendo outra coisa que nem pode ser considerado Evangelho. Então, dessa mesma maneira, devemos nos afastar desse tipo de coisa. Qualquer coisa que atrapalhe nossa comunhão, qualquer lei, qualquer tabu que atrapalhe a nossa comunhão, não deve ser seguido. Então, Pedro, estamos falando de Pedro, possuía esse discernimento, porém, ele se acanhou diante da postura pressupostas pelos judeus. Há dentro do Evangelho pastores que deixam a comunhão com os irmãos por conta da postura a ser seguida, indicada por pastores ou pessoas influentes. Tem muito pastor que, quando os colegas, quando o pastor presidente, quando algo do tipo não está perto, é uma bênção com os irmãos, é uma bênção com a ovelha. É próximo, dá risada, brinca, se alegra. Mas aí quando o pastor presidente tá, quando o presbítero tal, quando o pregador tal, não sei o que lá, quando a cantora tal, em congresso tal, não, mas aí tem que manter postura, tem que ser assim, tem que ser assado, e esquece dos irmãos. Em alguns momentos, até na rodinha de conversa com esses pastores, nesses congressos, falam mal desses irmãos. Se acanharam. Nós não podemos nos acanhar. E a verdade, uma verdade que as pessoas, inclusive hoje, se esquecem é que o Evangelho não tem pessoa famosa. O Evangelho não tem, como no mundo tem, ídolos, artistas. Quem que é artista aqui? Hernandes Dias Lopes é uma benção. Se viesse aqui, eu não trataria de forma diferente como eu trato vocês. E não trataria vocês de forma diferente porque ele está aqui. Mas em alguns lugares, algumas pessoas, isso acontece de forma que às vezes a gente fica incrédulo. Caraca! Precisamos nos afastar desse tipo de coisa. Isso sim é a religiosidade que as pessoas construíram. Não que religião seja uma coisa ruim, pelo contrário. Mas esses atos, essas coisas, são espinhos venenosos entre o meio dos nossos irmãos, entre a nossa comunhão. São como espinhos. São divisores. E da mesma forma, era o que estava acontecendo lá. O apóstolo Pedro se acanhou por conta dos judeus. Mas você está comendo com os gentios. Assim como eles falaram para Jesus, mas você e seus discípulos estão comendo com prostitutas, não lavaram as mãos e, enfim, vários acontecimentos desse tipo. Só que a verdade é que isso não importa. Novamente, como dito, a comunhão e a liberdade do Evangelho é superior a essas coisas. Não há favoritismo. Deus não trata ninguém com favoritismo. Por que eu vou tratar? Então, precisamos nos afastar disso. A verdade é que a igreja não pode se esquecer do seu objetivo. Livre ou escravo, rico ou pobre, homem ou mulher, bárbaro ou negro ou grego, romano, ou os demais gentios ou até mesmo judeus, todos buscando a Deus no mesmo propósito. Todos entoando um só louvor, uma só fé,
em comunhão santa. A igreja é isso, como está lá em Tiago, em que um rico senta do lado de um pobre, em que um escravo talvez seja o pastor do seu senhor. Por conta que o evangelho é liberdade, o evangelho é comunhão. Em próprio Gálatas vai dizer que não há grego, não há bárbaro, não há romano, não há homem, não há mulher. Para Deus, todos são iguais. Então, precisamos ter esse coração. A igreja hoje brasileira precisa trazer isso no coração de volta. De não ter igreja para rico, de não ter igreja para pobre, de não ter igreja para pessoas influentes, para políticos, para isso e para aquilo. A igreja ela precisa ser de Deus, ela precisa ser para Deus, independente se tem rico, se tem pobre. A verdade é que essas igrejas estão afastando-se de Deus e afastando os seus membros de Deus, deixando que isso aconteça. Assim como aquela igreja em Antioquia não podia deixar que isso acontecesse, porque os gentios que haviam se convertido iriam se afastar do evangelho e os judeus iriam viver coisas mentirosas. Os judeus que haviam se convertido também viveriam um evangelho falso, porque não tem comunhão e não tem liberdade. Assim, nossa igreja hoje não pode se apropriar disso, não pode ter parte com isso, deve repudiar isso, assim como Paulo vai na frente da igreja falar com o apóstolo Pedro, falar que ele está errado. E confrontar o apóstolo Pedro para o apóstolo Paulo é também uma parte do argumento de que o seu apostolado ou da sua autoridade apostólica. Obviamente, a igreja, se ela está vendo que o pastor ou que o presbítero ou a pessoa que está na frente está errada, ela deve corrigir. Mas, talvez, em alguns momentos, as pessoas se acanham e alguém com autoridade precisa falar: para, isso daí está errado. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Não querendo enaltecer Pedro, mas o apóstolo Paulo não fez isso com qualquer um. Ele fez com um dos colunas de Jerusalém, com uma das igrejas colunas de Jerusalém, o apóstolo Pedro, um apóstolo que era reconhecido tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Mas isso, na verdade, era para demonstrar que, além da sua autoridade, cargo, de uma certa forma, não é aval para eu lidar ou para eu fazer o que eu quero e ninguém me repreender. Então, dessa maneira, ele demonstra sua autoridade também como cristão, como um apóstolo, e fala: Pedro, isso está errado, enfim, como a gente viu, no culto passado. E Barnabé e os demais irmãos estavam seguindo o exemplo de Pedro. A divisão crescente cometida por erro dos líderes deve ser observada por toda a igreja e repreendida, assim como também não é provocada pelos líderes. Então, ser provocada pelo líder ou provocada por qualquer outra pessoa deve ser repreendida diante da igreja. As pessoas hoje estão envergonhadas de chamar a atenção quando há erro em meio ao culto. Não devemos, obviamente, fazer uma briga, uma baderna, mas de maneira séria, de maneira coerente com a palavra de Deus. Isso está errado, isso não pode acontecer, independente se é a pessoa que está pregando, independente se é a pessoa que está sentada ouvindo a pregação. Então, maneiras de como o culto deve agir também tem a ver com isso. Obviamente, por conta de Pedro, como eu disse, ser apóstolo, ser coluna, considerado coluna,
da igreja de Jerusalém, ele vai conseguir influenciar mais pessoas. E a conduta dele estava influenciando os judeus cristãos da cidade, e estava influenciando até mesmo Barnabé, que era companheiro de Paulo, e alguns outros. E Paulo vai falar, não, para, enfim. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Então a divisão, como vai estar lá em Hebreus também, não pode existir dentro da igreja. Devemos tirar dos nossos meios espinhos, abrolhos, e para que a comunhão, seja verdadeira, seja de acordo com a vontade de Deus. E voltando para o versículo 15, é quando ele começa a sua argumentação. Ele falou do problema que ele falou do problema que ele encontrou naquela igreja, naquela situação com Pedro, e agora ele vai começar a argumentar do porquê que aquilo está errado. E ele argumenta, ainda assim, de maneira implícita na sua mente, se referindo ainda àquela situação, se referindo a ele, a Paulo, a ele, a Pedro e os outros cristãos judeus e os gentios também. Então, no versículo 15, vamos ler novamente. Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios. Você e eu, está falando tanto dele, do apóstolo Paulo, quanto do apóstolo Pedro, como também dos cristãos judeus. Ou seja, nós, cristãos judeus de nascimento. Por que disso? Refere-se principalmente a Pedro, a Paulo e a todos os cristãos, porque eles tinham, de certa forma, um orgulho de serem considerados judeus, o povo, a nação eleita de Deus. Eles consideravam que as tradições deles eram ricas. Por isso que explica o orgulho que eles tinham. Não, eu sou da linhagem de Benjamim, eu sou da linhagem de Judá, eu sou de tal tribo, de Levi, disso e de aquilo, eu sou da linhagem de Davi, eu sou da linhagem de Abraão, nosso pai é Abraão. Como o próprio Jesus vai rebater em alguns momentos, mas conhecereis a verdade vos libertará. Se fores verdadeiramente libertado pelo Filho, se fores libertado pelo Filho, verdadeiramente serão libertos. Enfim, eles tinham muito orgulho. De uma certa forma, não é ruim o orgulho, por exemplo, de ser cristão. Eu sou muito feliz por ser cristão, mas esse orgulho não pode ser um orgulho pecaminoso. Não pode ser um orgulho que, como os judeus tinham, como já mencionado, de fazer acepção das outras pessoas. Mas nós nos alegramos. Quem é que não se alegra por ser cristão? Não se alegra por estar numa igreja que preza pela palavra de Deus, não se alegra por sermos cristãos que acreditam fielmente a palavra de Deus, nas tradições dos apóstolos. De uma certa forma, não um orgulho ruim, temos orgulho disso. Dessa mesma forma, assim como os judeus tinham esse orgulho, mas se tornou um orgulho deturpado, não podemos deixar esse orgulho de ser cristão se deturpar. Novamente, só fazendo esse adendo. Mas então eles consideravam que eles eram bons, que as tradições eram ricas e etc. E não pecadores. Era a visão, e pecadores, no caso, era a visão que os judeus tinham sobre os gentios, pois não possuíam nenhuma esperança de serem considerados justos pela lei, não faziam parte da aliança antiga. Porém, para Deus, isso não significa nada. Então, pecadores era o que eles consideravam gentios. Não que eles não eram pecadores. Em alguns momentos, eles caíram achando que eram os bambambãs, que eram a última bolacha do pacote, santos, e Deus vai colocar eles na cadeira do réu
e falar: você fez isso, isso e isso, ó Israel, você me abandonaste, ó Israel, você me traiu com outros deuses, enfim. Mas em alguns momentos, eles subiram em um pedestal e se julgaram melhores que as outras pessoas, ou não pecadores. Então, os gentios, para eles, eram pecadores porque a lei não era para eles. Logo, eles não cumpriam a lei e também eles não tinham essa esperança de ser considerado justo. Obviamente, os judeus novamente entenderam errado. Por isso que eu falei que para Deus isso não significa nada. Porque a lei não justifica. Paulo vai começar a falar mais sobre isso. Mas a lei não justifica. O que justifica é a fé. E a fé que eles tinham era na promessa do Messias. Isso tornava eles justos diante de Deus. Nós acreditamos que Deus é fiel para cumprir a sua promessa de que Ele vai enviar o seu Messias. Passamos a nossa vida inteira no Muro das Lamentações, acreditando que Ele vai enviar o Messias. Mas essa fé já não é mais válida, porque Deus já enviou o seu Messias para os judeus de hoje, tá? Deus já enviou o seu Messias. Não tem porquê da gente ir no Muro das Lamentações e ficar: Deus, nós estamos esperando, nós ainda aguardamos fielmente o seu Messias. Valia no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, antes da encarnação do próprio Deus. Então, antes de Jesus Cristo, as pessoas eram salvas dessa maneira, novamente por meio da fé. Mas na fé da promessa que o Messias viria. Muitas pessoas, muitas gerações passaram e nunca viram o Messias. Mas tinham fé. E se tinham fé em Deus e na promessa de Deus, eram salvos. Então, por isso que a lei não fazia tanta importância na diferenciação dos gentios para os judeus. Só que os judeus, achavam que a lei era o que fazia diferenciação. Na verdade, como já foi dito em outros cultos, a lei tem o objetivo de mostrar como somos pecadores e não mostrar como podemos ser justos, porque nós não temos capacidade de cumpri-la por completo. Mas eles achavam. Enfim, para não ficar muito redundante. No versículo 16: E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Ele repete várias vezes para que as pessoas entendam. Assim como no Antigo Testamento o que salvava era a fé na promessa do Messias, no Novo Testamento ou na Nova Aliança, o que salva é a fé já no Messias, na promessa cumprida de Deus. Nós temos fé no Messias? Temos fé? Amém. Graças a Deus temos fé. A minha salvação vai ser maior do que a salvação de um judeu que tinha fé na promessa? Não. Eu vou estar no mesmo céu que ele. Eu vou ser tratado do mesmo jeito que ele. Então, desde a antiga aliança até a nova aliança, tudo apontava para a fé no Messias, para a fé em Jesus Cristo, para a fé no sacrifício que ele faria, na redenção da humanidade que viria por meio dele.
A fé nisso é o que salva. Obviamente, as obras que eles faziam, tendo fé na promessa, era seguindo a lei, né? Obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é diferente de obedecer à lei, né? De maneira prática e profunda. Porque obedecer à lei, ninguém vai conseguir por completo, e é algo que não me transforma. Porque ele vai dizer aqui sobre obedecer à lei, e no original ele vai dar a impressão de que não era só a lei de Moisés. Qualquer estatuto, qualquer lei, qualquer código legal, as pessoas não conseguiam se justificar por meio disso. Então, os judeus, por exemplo, nós temos a nossa lei hoje, a Constituição brasileira. Como devemos agir, como devemos pensar e etc. O que isso vai agregar na minha salvação? Se eu praticar essa lei, se eu seguir todas as milhares de leis, né, que tem na Constituição brasileira, não vai me ajudar em nada. Da mesma forma, a lei de Deus, isso foi ideia do próprio Deus de não dar à lei a capacidade de salvar as pessoas por conta da natureza depravada, mas sim para mostrar o caminho. A lei, nos capítulo 3 e capítulo 4, vai falar que ela é como um ajudador. Ela nos auxilia, como uma professora, como um professor. E Cristo já é a nossa vida, já é o que nós viveremos. A lei, ela só ajudou a gente a entender e a enxergar a Cristo, mas ela nunca teve a capacidade de nos salvar. Então, e no entanto, nós sabemos, a fé cristã é racional. Há certos fundamentos que devem ser conhecidos por todos os cristãos. Ele demonstra isso em Romanos também. E no entanto, sabemos por meio de quê? Do Antigo Testamento, da tradição oral passada pelos apóstolos e discípulos de Jesus, da pregação do próprio Cristo. Nós sabemos que a fé nele é o que salva. Então era assim que eles pregavam. Por isso que Paulo está falando. Paulo não está falando com uma pessoa que não sabe. Ele está falando com uma pessoa que sabe. É como eu estou falando com o presbítero Juliano. Nós somos salvos pela graça de Deus. Ele está falando com o apóstolo Pedro, que viveu ao lado de Cristo, que foi discípulo de Cristo, chamado a apóstolo. Ele está falando com pessoas que sabiam, porque isso era um consenso dos cristãos ortodoxos, ou os cristãos que seguiam os mandamentos de Jesus, que seguiam as palavras de Jesus. Então, todo cristão que seguia as palavras de Jesus, quem me ama, segue os meus mandamentos, tinha essa compreensão. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que a grama é verde. Todo mundo sabe que a grama é verde. É a mesma coisa que Paulo está falando para Pedro. Você sabe que nós somos justificados pela fé em Cristo, na ressurreição de Cristo. É a mesma coisa que ele está falando. Você sabe que a grama é verde, né? Para nós, né? De uma certa forma. Ele estava falando algo muito óbvio para os cristãos daquela época.
para nós, se às vezes a gente for conversar com pessoas cristãos hoje, que estão na igreja há muito tempo, isso não vai ser tão óbvio. Eu falar que a grama é verde não vai ser tão óbvio. Ou em outras palavras, eu falar que a fé é a fonte de salvação, que a fé em Cristo é a fonte, a origem da salvação, não vai ser tão óbvio. Vão querer colocar outras coisas a mais, ou vão ter um entendimento muito raso. Mas ainda assim, Paulo está falando isso, que era do conhecimento de todos. Eu não preciso saber do grego, não preciso saber do hebraico, saber do latim, saber todas as traduções que a Bíblia teve. Eu não preciso disso para ser cristão. Eu preciso conhecer a palavra que está em minhas mãos. E esses fundamentos, todo cristão deve saber. Que a fé é a única segurança. Que a fé em Cristo é a nossa única segurança. O dinheiro, os nossos diplomas, tudo que a gente for fazer, nada disso consegue nos segurar. Nada disso consegue nos levar para mais perto de Deus. Mas a fé em Deus, a fé em Cristo, é o que nos leva. É algo simples? Sim e não. É fé. Mas a fé não é algo tão simples assim. Não podemos explicá-la de modo simplista, né? Tratá-la de modo que é isso aí, faz isso aí que vai dar certo. Não o que é certo. Enfim. Então, eles sabiam disso. E é um apelo à convicção bíblica do Antigo Testamento. Como eu disse, Isaías capítulo 53 vai falar muito abertamente que é pelo sacrifício do enviado de Deus que ele restauraria o que foi desfeito. Que é pelo sofrimento do Messias que viria a salvação de Israel. Salmos 143, versículo 2. E não há ninguém justo diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando vai falar lá em Romanos 3, ele não está tirando isso da cabeça. Ele está usando o próprio Antigo Testamento, que era o que os judeus arrogavam para si. Não, porque está lá no Pentateuco, porque está lá na Torá, né, no caso. Porque os profetas e tal. Mas ele está usando a própria palavra de Deus do Antigo Testamento, que foi interpretado de maneira péssima pelos judeus, para explicar que a salvação, que a justificação é pela fé. Da mesma maneira, em Tessalônica, o que Paulo fez? Ficou 3 semanas, se não me falha a memória, 3 sábados, pregando, usando o Antigo Testamento para converter os judeus e formar uma igreja naquela cidade, provando pelo Antigo Testamento que Jesus era Messias. Por isso que algumas igrejas hoje, ou na verdade algumas igrejas hoje, elas têm dificuldade com o Antigo Testamento. Parece que o Antigo Testamento não tem o mesmo valor. Parece que eles têm um receio, algum tipo de bloqueio. Mas a verdade é que o Antigo Testamento é de maneira igual do Novo Testamento a palavra de Deus. E o nosso Deus do Antigo Testamento não muda. A salvação, novamente, era pela fé na promessa do Messias. A misericórdia de Deus se renova a cada dia. Deus não é filho do homem para que minta. Então ele enviou o seu Messias e concluiu o plano de salvação. Deus elege as pessoas, elegeu Israel, elegeu a igreja. Ele
escolhe, ele tem para si, ele toma para si, ele quer salvar as outras pessoas. Às vezes a gente... Será que nós achamos que Deus não tinha vontade de salvar as outras nações no Antigo Testamento? O que ele falou para Jonas? Vai lá pegar em Nínive, porque aquele povo precisa se arrepender dos pecados. Em Sodoma e Gomorra, a justiça de Deus foi aplicada, mas era do desejo de Deus salvar aquelas pessoas. Deus não muda. Então, no Deus que acreditamos hoje é o mesmo Deus que fez aliança com Israel, que deu a Israel a lei. Mas as interpretações erradas que eles fizeram, nós também podemos fazer com isso aqui. E podemos deixar de alcançar a salvação. Se eu achar que eu não preciso de obras para minha fé, como frutos da minha fé, eu não vou ser salvo. Porque Jesus Cristo, aquele que estiver ligado em mim e não der frutos, vai ser podado, cortado e lançado ao fogo. O nosso Deus não muda. O Deus de Paulo, o Deus de Abraão, o meu Deus é o mesmo. Eu que tenho que tomar cuidado para não fazer uma interpretação errada disso daqui. Assim como os judeus. Eu não posso me achar superior aos judeus que interpretaram tudo errado. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso também. Eu posso pegar alguma coisa de Apocalipse e fazer maluquice. Falar que a besta, enfim, fazer maluquice. Falar que isso e que aquilo, enfim. Doutrinas que são às vezes perigosíssimas e que nos afastam de Deus. Precisamos tomar cuidado. Novamente, se Deus não teve por intenção fazer de Israel, que ele elegeu dentre as nações, superiores aos outros, por que o galho enxertado seria superior? Ou em outras palavras, por que nós seríamos superiores? Então, nosso Deus não muda. Fique feliz por isso. Aleluia. Se alegre, louve a Deus por isso, que o nosso Deus não muda e que Ele é justo. Assim como salvava as pessoas por meio da fé na promessa do Messias, Ele salva o povo de hoje porque acredita no Filho de Deus que morreu naquela cruz e que ressuscitou. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo. Amém? E a justificação é mais do que uma simples absolvição jurídica. É o acesso a uma vida íntima e verdadeira com Deus. É deixar de ser inimigo de Deus. O que é justificação? Digamos que nós estamos num tribunal. Nós cometemos um assassinato. Mas eu preciso me tornar justo. Mas o que eu vou fazer para me tornar justo se eu matei uma pessoa? Não tem o que eu faça. Eu vou ressuscitar a pessoa? Não tem como. Não tem como eu desfazer o que eu fiz. E assim é a situação humana. Não tem como nós desfazermos a nossa natureza humana, que é contrária a Deus. Mas nós temos um justo, um fiel advogado, que quando estávamos na cadeira do réu, sem ter nada o que falar, porque nós não poderíamos nos justificar, as nossas desculpas não poderiam mudar o coração de Deus, não poderiam parar a ira de Deus. Mas o Filho de Deus, o nosso advogado, ele entrou na frente da ira de Deus. Ele pegou a condenação que era feita para nós, carregou sobre o seu corpo, levou até o túmulo
todos os nossos pecados e ressuscitou. Portanto, a culpa que era direcionada a nós éramos culpados, não podíamos falar nada para Deus, não tinha o que a gente falar. Mas Jesus pegou a culpa que era direcionada, a condenação que era direcionada a nós, levou sobre si, nos sarou, nos regenerou. Morreu e ressuscitou. Pagou o preço pelos nossos pecados, pagos pelo um alto preço. A cédula de dívida que era contrária a nós foi rasgada naquela cruz. Simplesmente porque nós entendemos, eu sou culpado, eu não tenho nada do que eu possa falar para Deus que a ira dele não venha. Mas eu confio no meu advogado. Eu acredito fielmente no meu advogado. Eu acredito fielmente no sacrifício de Cristo. E por conta disso, nós, então, somos achados justos por Deus. Pelo sangue derramado, pela carne moída, pelas chagas, as nossas feridas foram curadas. A nossa culpa foi tirada do papel. A ira de Deus que era direcionada a nós foi totalmente direcionada no Calvário. Para ganharmos vida. Por simplesmente termos fé a Deus. Mas não para por aí. Porque a justificação é apenas um processo. Precisamos nos santificarmos. E aí é que entra as obras. Do Espírito, obviamente, eu não vou conseguir me santificar sozinho. Mas o Espírito Santo, por meio da fé, vai produzir em mim obras. Porque, como o Tiago disse, uma fé sem obras é uma fé morta. Eu não posso simplesmente dizer na cadeira do réu, não, eu acredito no meu advogado. E depois sair daquela cadeira e agir como se nada tivesse feito. Como se nada tivesse acontecido. Sair da minha vida e olhar para aquela cruz e dar as costas, como os 9 que não reconheceram o milagre de Jesus. Temos que ser um que voltou. Temos que ser como Pedro, que ao olhar os olhos de Jesus, o negou, mas depois foi transformado pelo amor de Jesus. É assim que funciona. A culpa que estava sobre Pedro, quando ele encontrou Jesus, se arrependeu de fato e cria nele, Jesus transformou Pedro. E o mesmo apóstolo Pedro, desse acontecimento que nós estamos relatando. Nosso Deus é muito bom. Nosso Deus é muito bom. Precisamos viver para Ele. Então, quando Paulo fala sobre as obras da lei, é uma expressão dos esforços para chegar em determinado alvo por meio de um padrão legal, a doutrina judaica das obras ou mérito, não somente a lei mosaica. Vamos, recapitular. Então, quando Paulo vai falar das obras da lei, em outras palavras, ele está falando do nosso esforço para alcançar algo. Alcançar o quê? A justificação, que era o que nós precisávamos para sair daquele julgamento. Só que quem tenta se justificar pelo seu esforço, pelos seus méritos, não consegue. Como eu disse, o que eu poderia falar? Que desculpa que eu poderia dar para que a ira de Deus fosse refreada? Nenhuma. Assim, é uma pessoa que tenta se justificar pelas suas próprias obras. Não tem desculpa que eu possa dar para Deus.
para que eu possa ser perdoado. Antes, eu reconheço Ele como bom, justo, santo, fiel, provedor da nossa salvação, provedor de tudo que eu preciso. E se eu preciso de justificação para ter uma vida com Ele, eu tenho que buscar dele, tendo fé em Cristo. Então, não é por meio de nenhum código legal ou uma lei que eu vou alcançar a minha justificação. É como eu tentar dar desculpas na frente de tantas provas do assassinato que eu cometi. Verdade. Precisamos de Deus. No versículo 17: mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se tentamos, alcançar por meio de Cristo a nossa justificação, e isso nos leva a abandonar a lei, como vai estar lá, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 2, vai falar justamente sobre isso, sobre a dispensação da lei mosaica. A lei do pecado não consegue nos salvar, mas a lei do Espírito, que é o Evangelho, enfim, como já foi feito na introdução, já foi lido na introdução. Dessa maneira, se a gente, com a fé em Cristo, isso nos leva a não nos apegarmos, isso nos leva a nos distanciarmos da lei de Deus, que obviamente, como dito, não é ruim, mas nos impede, não é possível por meio dela eu me achegar a Deus, ou me achegar à salvação. Mas ela é boa, não é ruim, mas não serve mais nada, não serve para nós mais, porque Cristo veio. Então, para os judeus era basicamente isso, eles estavam acusando. Vocês, os judaizantes, no caso, não os judeus cristãos em si, vocês estão pecando, acreditando na justificação pela fé. Porque a pregação pela justificação pela fé incentiva-nos a não observar a lei, porque ela é incapaz de nos salvar. Somente a fé em Cristo. E para os judeus, se nos afastamos da lei, nos tornamos pecadores, assim como eles acreditavam que os gentios eram. E isso faria de Cristo pecador? Ou o provedor dos nossos pecados? Não. Isso é totalmente contrário à natureza e o propósito de Cristo. Cristo não poderia causar em nós o pecado, não poderia fazer de nós transgressores da lei por acreditar nele. Como que Deus nos salva, e esse meio de salvação não está ligado às leis, e Ele nos culpa por estarmos distantes da lei. Que loucura é essa? Não tem como. Então, assim como Paulo não acreditava, ele fez uma pergunta retórica. A justificação pela fé, a pregação de que a fé em Cristo é o que salva, não torna Cristo pecador e não nos torna pecadores. Porque a fé tem obras. Não é só dizer, eu tenho fé e posso viver o que eu quiser. A pregação da justificação pela fé não é isso. Eu tenho fé, agora eu não preciso seguir a lei. Eu posso beber, eu posso fazer qualquer coisa. Não. Como vai estar lá em Romanos também.
onde o pecado aumentou, ali superabundou a graça. Mas significa que devemos pecar mais para que a graça de Deus aumente? Paulo vai dizer, obviamente não. Aquele que morreu para o pecado e vive para a graça, deixa de praticar as coisas erradas. E é nisso que a graça é aumentada. Porque ela é o que nos transforma de pecadores para justos. Então, dessa forma, essa alegação que eles estavam fazendo sobre os cristãos, sobre o cristianismo puro e verdadeiro, era uma acusação falsa, era contraditória. Com a simples lógica, nós conseguimos desmentir isso. E nós precisamos do que para desmentir isso? Da Bíblia. Mas que Bíblia que eles tinham? O Antigo Testamento. Por meio do Antigo Testamento, eles provavam que nos distanciarmos da lei em prol da fé em Cristo ou na fé do Messias, não nos tornaríamos pecadores. Porque ainda assim, seguiríamos ou obedeceríamos de verdade a Deus e não às leis. Então, dessa mesma forma, Cristo não é errado. Cristo não é provedor do nosso pecado, porque a fé nele nos afasta da lei quanto à salvação. Amém? Deixa eu ver, dá? Para terminar certinho. Versículo 18. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Novamente, estamos na fé. E tanto se é a fé no Messias que havia de vir, e se é a fé no Messias que já veio, não faz sentido a gente buscar a lei para salvação. Porque a fé é o que salva. Qual o sentido de eu construir o sistema da lei de novo? De eu reedificar o sistema da lei? Segundo o que os judeus acreditavam, que era o que nos tornava justos. Não faz sentido. Porque já destruímos isso. Ou melhor, o Evangelho já destruiu isso. Porque a fé em Cristo é o que salva. Não faz sentido. Se eu reconstruo e tento ficar debaixo de novo dessa lei, debaixo de novo desse véu, eu que na verdade sou um transgressor. Porque novamente eu não vou conseguir praticá-la 100%. Vou pecar, vou ser acusado pela lei, não vou ter ninguém para me defender, vou ter que fazer o quê? Matar novilhos de novo? A vontade de Deus nunca foi essa, de sacrifícios e etc. Mas, sim, de rasgar o nosso coração, enfim. Então isso nunca foi o propósito de Deus. Não faz sentido a gente reconstruir de novo aquilo que foi destruído pelo Evangelho para tentar nos salvar. É mais fácil a gente se tornar judeu do que cristão. Então, é mais fácil voltar para o judaísmo. Agora, se você acredita em Jesus Cristo, ainda assim tem as suas dúvidas quanto a Ele, né, falando para os judeus, tenha 100% de certeza de Jesus Cristo. Porque sem Ele, você não vai conseguir se salvar. Se você tem dúvida, ou você procura ter 100% de certeza. Se você quiser fazer uma mescla de lei e graça, é mais fácil você só ficar na lei. Porque a graça, ela ainda revela completamente todo o plano de Deus, toda a vontade de Deus, e ainda parece que vai ser mais severa o julgamento de Deus. No caso, em Hebreus, capítulo 4, se não me falha a memória, capítulo 5, vai falar sobre isso. Se
eles que transgrediram a lei e se oporam a Moisés, morreram no deserto, quem dirá nós? Hebreus capítulo 10, essa parte, na verdade. Quem dirá nós que fazendo isso estamos tratando como comum e profano o sangue do Cristo, tornando-o crucificar e zombando dele naquela cruz, fazendo isso. Então, é muito mais perigoso, parece que tem um pesar a mais. É mais fácil você viver lá na sombra do que tentar fazer uma mediação entre sombra e luz e querer ficar ali ainda, nesse meio, sem querer vir para a luz. Porque a luz, em algum sentido, ela pode não te agradar. Versículo 19. Pois, quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. É isso que eu estou falando. Ou a gente morre para a sombra e vive somente para a luz, ou a gente não faz nada. Não tem como a gente ficar ali no meio. Porque ele vai falar, quando eu tentei viver para a lei, ela me condenou. Ela falou, você está errado nisso. Nos seus 613, se não me falha a memória, você está errado em tantos. Mas cadê o caminho em que eu posso ser justo? A lei, de uma certa forma, não mostra, só mostra que estamos errados. Ela mostra, na verdade, que o único caminho é a transformação provinda de Deus, por meio da fé e da confiança nesse Deus. Então, não faz sentido a gente querer viver para a lei. Se a gente quiser viver para a lei, a gente não vai poder agradar a Deus. Portanto, morremos para a lei, morremos para as coisas do mundo, a fim de viver para Deus. Versículo 20 agora. Só tem mais 2 versículos, se os irmãos permitirem. Só tem mais um, no caso. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A lei me condena, portanto eu vou morrer para essa lei e vou viver para Deus. Só que aí eu chego na fé, chego na justificação e falo, eu quero me crucificar. Ou a fé em Cristo nos crucifica com Cristo. Mata toda a nossa carne e permite que o nosso corpo, obras, possam ser vividas pelo próprio Cristo. O nosso corpo, ou a nossa vida no nosso corpo, só é vivida pela fé. E pela fé em Cristo, porque o próprio Cristo habita em nós. Então, se o próprio Cristo habita em nós, as obras de Cristo serão feitas por meio de nós. Então, desejamos ser crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo e viver Cristo no nosso corpo. Assim como em alguns outros versículos, por meio do sofrimento de vocês fazem que a vida de Cristo seja vivida no corpo de vocês. Que a vida de Cristo seja manifestada no corpo de vocês. Da mesma forma. Portanto, tenhamos fé e desejamos que Cristo faça suas obras em nós por meio do nosso corpo. Versículo 21. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então ele chega a essa lógica. Se a lei pode nos salvar, se eu posso sair da cadeira do réu cumprindo a lei, qual o sentido de eu ter um advogado? Não preciso. Se eu consigo justificar o meu assassinato com as minhas próprias obras, não, eu assassinei, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu faço isso, eu faço aquilo.
e por isso eu mereço ser absolvido. Não faz sentido isso, porque nós não conseguimos. Se tentarmos nos salvarmos por essa lei vai nos condenar. Assim como Paulo falou, tentei viver pela lei, só que a lei me condenou. Então, a graça de Deus não é algo sem sentido. Por isso que nós vivemos pela fé e não pelas obras da lei. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei, mata. Ela me condena. Ela faz a justiça de Deus ser derramada em mim e eu queime. Mas o Espírito de Deus, a lei do Espírito, o Evangelho, a pregação do Cristo, me vivifica e me torna justo, porque me transforma. Portanto, não considero a lei de Deus, ou em outras traduções, não anulamos a graça de Deus. Nem por tentar viver pelas obras, e nem também por ficar sem obras. Porque se eu não fazer nada, viver uma fé que é só da boca para fora, não, eu acredito em Deus, eu preservo as doutrinas, eu faço isso, eu faço aquilo. Em outras palavras, eu não como carne de porco, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não tem fé, porque tenta se justificar por meio disso. Ou, em outras palavras, tenta só por meio das suas doutrinas de preservar suas tradições, como os judeus e fariseus faziam. Não, eu sou justo e eu serei salvo. Eu tenho fé, por isso que eu vou ser salvo. Mas essa fé não faz nada. É uma fé que quando vem uma pessoa, como lá em Tiago, pedir ajuda, não faz nada. Fala, não, vai com Deus. Confia em Deus que Deus vai te ajudar. Olha aí. É uma fé sem obras, é uma fé morta. Então precisamos nos apropriar da justificação por meio da fé em Cristo. Precisamos acreditar em Cristo, ter fé em Cristo, no seu sacrifício, na veracidade da sua palavra e viver isso. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade.